Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, a este incrível vídeo que eu tive a oportunidade de conversar com Jamie Howlett, autora do livro Amazônia e peça fundamental da Operação Prato, um dos casos ufológicos mais famosos no mundo. E ela disse que tinha revelações para fazer. Então eu fiz uma entrevista com ela e eu tenho certeza que você vai gostar de saber tudo aquilo que foi falado. Deixe nos comentários deste vídeo suas perguntas que possam ficar e estas perguntas nós faremos para Jamie Howlett numa próxima entrevista com ela. Eu espero que você goste. Tá muito legal. Vamos assistir. Bom, pessoal, e eu estou aqui com a Jamie Howlett, autora do livro Amazônia, um dos maiores ícones da ufologia brasileira e, por que não, mundial, que está prestes a fazer novas revelações agora que lhe foi permitido. Estou aqui também com Chris Kitts, por 4 meses ficou no topo da música eletrônica da Apple e ele vai fazer também mais perguntas para Jamie nesta nossa saga para descobrir novas informações sobre este mundo. E o Hélio Gabriel, que vocês talvez já conheçam aqui do canal, também vai nos ajudar a fazer estas perguntas para a nossa querida Jamie. Em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos e Jamie, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui na nossa transmissão. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, respondendo as perguntas, enfim, fiquem à vontade. Maravilha. Cris, eu sei que tá se segurando para fazer algumas perguntas. Pode começar então. Pode começar? Pode. Let's go. Primeiro eu queria perguntar a Jamie o que fez ela se interessar pelo caso Prato, a Operação Prato. É bom falar, pessoal, para orientar aqui, né, que a Jamie Howlett é parte fundamental do caso da Operação Prato, que aliás mudou de nome também, porque mudou de local, mudou de comando. E ela vai falar tudo pra gente também. Bom, eu nunca me interessei de fato pela Operação Prato até 2013. Eu tinha pouco ouvido falar, visto alguns programas de televisão, mas em 2013 eu tive uma experiência bem inusitada. Eu vi um espírito na minha casa, que era o comandante da Operação Prato, que já havia falecido há algum tempo, e fui num centro espírita. Pela primeira e última vez na minha vida, fui num centro espírita. E lá eu recebi uma psicografia do comandante, endereçado a um amigo dele, que era ufólogo. E no centro espírita me disseram que aquilo ali era uma fraude, que era brincadeira de maus espíritos, enfim. E eu botei fora a mensagem, botei fora e fui embora. Exatamente um mês depois, no final de outubro de 2013, eu fiquei com aquilo martelando, disse, eu vou mandar um e-mail para esse amigo, esse ufólogo. Aí entrei na internet, consegui o e-mail dele e mandei o e-mail contando o que tinha acontecido e o teor, as partes mais importantes da psicografia. E ele confirmou isso, me respondeu o e-mail, confirmando. E a gente manteve um contato durante mais ou menos 1 ano e meio a respeito desse caso, a respeito do ex-comandante da Operação Prato, enfim. E eu não fiz muita pesquisa em relação à Operação Prato. Tudo que eu sei e que bate com o que realmente aconteceu, com as informações que se tem, eu obtive de outras fontes. Eu acho que você vai querer me perguntar. Cara, a gente não podia, mas você pode revelar o nome? Eu prefiro não, mas ele foi o comandante da Operação Prato. E no meu livro, a terceira página do meu livro é uma homenagem a ele, ali tem o nome completo dele. Bom, Jamie, esse caso ele foi muito conhecido por ter contato direto com a população, Eles retiraram sangue, eles deixaram marcas no corpo das pessoas e tudo mais. Então a população, por um certo lado, se assustou com aquilo, Mas você me disse quais eram os propósitos que começava com isto, E que iria terminar com a possibilidade de uma colonização aqui na Terra. É mais ou menos isso, Eu gostaria que tu nos explicasse melhor. Isso, assim, a retirada de sangue, conforme eu expliquei ontem para vocês, o objetivo inicial, dos seres que vieram para cá para fazer esse experimento era obter o máximo possível de agentes patológicos para poder fazer vacinas. Então, eles retiraram uma porção, amostras de sangue da população, porque a população ali naquela zona equatorial do planeta, eles estão sujeitos a todo tipo de doença, inclusive Colares era muito afastado da capital de Belém, da capital do Pará, Belém,
Então as pessoas não tinham acesso a tratamento médico, a vacinas, enfim. Então as pessoas tinha de tudo, né? Todo tipo de parasita, todo tipo de doença, falta de vitaminas, verminoses, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Então eles captavam sangue dessas pessoas, no máximo meio litro, tá? Nunca passou dessa quantidade, com o objetivo de elaborar vacinas para eles. Eles separavam os patógenos, faziam análise do DNA e faziam vacinas para eles. Para quê? Para que eles pudessem descer na Terra, né, e andar no meio das pessoas, e para colocar um plano futuro, que ainda lá em 78 não era bem certo que seria esse desfecho, mas acabou sendo, que era o plano de colonização da Terra, que já está em pleno andamento e dando tudo certo. Aquelas luzes que vinham em cima das pessoas eram um braço contendo agulha, contendo uma microcâmera e contendo também um laser para cicatrizar. Não era nada demais, assim, não era simplesmente uma tecnologia que hoje até a gente já tem aqui na Terra. E tu chegou a conhecer pessoalmente alguns participantes lá, caso, inclusive até o próprio capitão Irangê? Sim. Cheguei a conhecer depois, em 2013, depois da morte dele. E conheci também, tive contato também com os seres que aterrorizaram Colares. Mas eu garanto que a intenção deles não era essa. Pois é, e falando na intenção deles, tu tinha me dito que essa população, então, naquela vez que a gente conversou antes, ela queria vir para o planeta Terra, né? Quais seriam os motivos desta vinda? Bom, os motivos são problemas políticos graves que eles têm no planeta deles. Tá? Qual que é o nome mesmo do planeta deles? Zar, que significa lar no sentido de proteção. Zar com Z? Zark? É Zar com Z e bem arrastado A. Parece que tem 2 A. Isso. Legal, não? Né? Porque o idioma deles, ele é todo assim, né? Ele é todo bem arrastado, bem legal. Assim, os motivos da colonização, tá, são 2 motivos principais, tá? O primeiro deles é o motivo político, porque há 2 grupos políticos opostos que estão sempre em demanda um contra o outro lá no planeta deles, certo? Mas tem o pessoal da região montanhosa, porque é um planeta extremamente montanhoso. Então, a população da região montanhosa é muito mais desenvolvida do que a população da região plana. A região plana é mais agrícola, é mais industrial, e a população da região montanhosa, eles são mais afeitos assim, à ciência, à tecnologia, então são bem mais desenvolvidos. Então, o que acontece? Primeiro que eles precisam sanar, né, essa disputa, tá? E eles acharam um meio muito interessante de se sobrepor sobre a população da região plana, colonizando um planeta, certo? Mas esse planeta precisava ter algumas condições especiais e ser o máximo possível igual ao planeta deles, né? E eles acharam a Terra. Bom, o segundo motivo é a questão da extração de matérias-primas, que no planeta deles é muito dificultosa, porque a crosta do planeta deles é muito ferrosa, ela é mais dura, então é muito mais difícil de fazer atividades de mineração lá do que aqui. E aqui também tem, como eles demandam muita energia, muita matéria-prima, em função do desenvolvimento que eles têm, aqui a Terra também é um bom berço de matéria-prima para eles. Então, tem essas 2 questões, a questão política e a questão tecnológica, industrial, de necessidade de matérias-primas. Muito legal. Ter algumas perguntas à frente aí, mas pode ir, Cris. Sobre essa colonização que você falou, a gente queria saber, já que a gente está tratando de seres com uma expansão de consciência muito grande, né, para justamente eles conseguirem ter vindo aqui e ter acesso a essa tecnologia, a consciência realmente tem que expandir para eles poderem ter acesso a esse tipo de coisa. Você sabe qual que é o processo dessa colonização, se é realmente por ordem encarnatória ou física mesmo? Bom, está acontecendo dos 2 tipos, tá? Na verdade, assim, eles não têm como trazer, eles precisam se adaptar ao nosso meio. E a melhor forma de se adaptar ao nosso meio, de uma forma que não cause
atrito com as pessoas que ainda vivem aqui, que ainda são remanescentes da Terra, é eles nascerem aqui, certo? A cada geração vai ser feita alguma modificação no DNA dos embriões, não é? Até que se atinja a modificação completa, as pessoas nasçam realmente com um corpo igual ao deles. Muito legal. Então, eles não implantam embriões, eles modificam alguns embriões selecionados, né? E no livro 2 eu explico bem esse processo. Eles modificam esses embriões, não é, para que eles nasçam aqui. Então, em 1978 foram modificados 2.000 embriões, dos quais 1.120 estão circulando aqui pelo Brasil hoje. O que mais tem no espaço é gente, é povo, é população, né? É a humanidade. Isso mesmo. Exatamente. E a Terra é um lugar, um dos mais favorecidos em todos os sentidos, né, naturais. Então é um lugar muito visado por muitos povos do espaço que têm a vontade de vir para cá, né? E muitos locais também têm diversas questões, como esta que tu relatou, tem questão de superpopulação, e que gostariam de vir para a Terra, e então, como tu está dizendo, eles já estão fazendo isto. E claro, né, tendo vaga aqui, eles vêm. Exatamente, mas olha só que questão interessante. Eles sabem que há outros povos, tá? No mínimo 9, são no mínimo 9 povos diferentes, vindos de outros locais, não é? Que estão tentando fazer essa colonização na Terra. Então, por que eles optaram por ir modificando embriões? Para ir empurrando esses outros povos para fora, sem a necessidade de entrar em guerra, de entrar em alguma disputa. Não, eles são muito inteligentes, né? A ponto até de evitar qualquer tipo de desgaste, qualquer tipo de situação perigosa para eles. Então, eles optaram por fazer... Quando se espera que eles venham por naves e cheguem na Terra, eles já estão aqui. Eles já estão pela aqui, encarnação. de repente. Exatamente. E o corpo deles é bastante diferente ou não? É um pouco diferente, assim, ó. Os homens têm o cabelo que vai do loiro escuro até um loiro claro, e as mulheres têm um cabelo bem loiro, que chega a ser branco, não é? E eles têm um corpo bastante alongado, não é? Semelhante ao nosso, e tem outras diferenças fisiológicas, assim, na parte sexual, assim, mas basicamente é bem parecido, né? Uma coisa interessante, eles têm sardas no corpo, do pescoço para baixo e nas costas, bastante sardas. Elas chegam a descer pela coluna. Interessante. E essas mudanças biológicas que eles estão realizando seria para a matéria biológica comportar um tipo de consciência diferente, para ter essa afinidade vibratória, seria mais ou menos isso? Assim, ó, são duas... o corpo não necessita em si, não é, de acordo com eles, de uma modificação muito brusca para comportar a consciência deles, não é? Até porque algumas mudanças pequenas no DNA já fazem essa mudança de consciência, né? O indivíduo ele já nasce com uma propensão, por exemplo, mais às ciências exatas, mais a propensão a alguns gostos diferentes, enfim, não é? Mas a questão do corpo, ela é uma questão de adaptação mesmo, se sentir mais confortável, e da questão também de transhumanismo, que eles trazem muito, que é a questão assim, ó, se eu posso melhorar, eu vou melhorar. E realmente o corpo deles é muito melhor que o nosso fisiologicamente. Legal. Cara, mesmo sabendo desse desenvolvimento e dessa expansão de consciências que eles têm, mesmo porque para usufruir de toda essa tecnologia, você sabe se eles tiveram alguma autorização superior para poderem fazer o que fizeram, o que estão fazendo? Não, essa é uma das perguntas que mais me fazem. Se eles têm lá, não sei o que, lá do Grupo Galáctico, da Federação Galáctica, se tem alguma coisa a ver. Do comando do projeto aqui na Terra. De algum comando, alguma coisa. Não. O comando é dessa expedição, tá? Tem a ver lá com o governo do planeta deles, que é um governo único, é um país único, o planeta inteiro. Não é? E não está subordinada a nada superior, até porque, como eu coloquei, assim, eles não enxergam
superioridade, por exemplo, em Deus ou qualquer outra coisa, até porque eles têm uma outra visão disso aí. Sim, mas eu quero entender no sentido, por exemplo, quando a gente vai chegar na casa de alguém, né, a gente pede com licença, né, para entrar, posso me estabelecer naquele canto, né? Não houve porque, assim, primeiro que eles não conseguiram contato no primeiro país que eles chegaram, que foi no Vietnã, no Sudeste Asiático, e segundo que eles tentaram contato no Brasil e que não deu certo com o governo. Mas eu digo contato não no físico, contato extrafísico, com os guias do Projeto Terra. Não, eles estão completamente à parte disso, eles não mantêm contato com essas entidades espirituais, ou enfim, não é, e estão aqui. É bem simples, colocaram os planos deles, estão levando adiante o plano de colonização e não parece haver nenhum tipo de empecilho, de impedimento, ou de alguma entidade que tenha conversado com ele. Certo. Até acredito que não haja o impedimento mesmo, mas alguma comunicação provavelmente possa ter tido. Não? Também não houve. Beleza. Mas então eu vou para uma outra pergunta aqui, utilizando as do Chris. Que ele já comentou, o Chris falou que para eles terem viajado tão longe é preciso ter um pouco dessa expansão de consciência até para conseguir atingir um nível tecnológico bastante grande também. Mas tendo esta convicção, né, que eles atingiram esse nível de consciência, eles também reconhecem o espírito? Sim, eles têm noção de que as pessoas são almas que habitam corpos, não é? Assim como nós habitamos a nossa casa. E eles têm por causa disso, eles têm outro tipo de relação com a vida, outro tipo de relação com a morte. Não é? A vida deles é toda em função, meio que se mistura o espiritual com... Certo. Aqui na Terra, os seres humanos eles têm a capacidade de memória limitada por diversos motivos para a vinda na matéria. Já estes seres, então, acredito que eles não estejam no processo de esquecimento das memórias e não percam as memórias ao longo de suas encarnações. Né? Não, olha só que interessante. Eles não só não perdem a memória, como eles têm total controle do processo reencarnatório. Não é? Inclusive, o próprio comandante da Operação Sari já faz mais ou menos umas 3 encarnações ou 4 encarnações, né, que ele mantém a biblioteca dele. Como o único bem que ele tem, que vai passando de uma vida para outra, é uma biblioteca digital que ele tem, que é enorme. E que ele faz questão de manter, porque ele tem vários livros, tem bastante conhecimento, acumulado, documentos, é a única coisa que ele faz questão de manter. Então, eles têm bastante controle disso, e com base nesse controle, não é, eles também estão controlando a vinda de pessoas lá do planeta deles para cá, aqui para a Terra. Então, é um processo bem interessante. Mas eles não querem, assim, dominar a Terra, né? Eles, por exemplo, trocar totalmente a população daqui pela população deles. Eles querem isso? Sim, o objetivo é a troca total. Então eles estão preocupados com a raça deles ou em mudar a genética humana inteira para a da raça deles, ou eles não têm problema de conviver, uma vez que os espíritos são espíritos em corpos não da mesma biologia. Sim, o objetivo é a troca total da população da Terra. Sim. Por quê? Porque o que eles viram da Terra não foi muito bacana. Né? Os humanos da Terra não lançaram uma boa propaganda de si mesmos. Então, não há nenhuma intenção deles em permanecer em contato com as pessoas que são originárias aqui da Terra. Essa troca já começou, não é? Por exemplo, em 78, um casal que queria filhos ou que engravidava pensava que ia ter um filho normal da Terra, nem se cogitava isso. Quando nasceu um que já veio lá do planeta deles, já predestinado a fazer algumas alterações e assim por diante. E essa criança vai ser completamente diferente das outras. Tu acredita que essa iniciativa de querer trocar toda a população seria também por um processo de crescimento do planeta? Porque
estaria chegando um momento em que não mais a gente viveria nesse ciclo reencarnatório Com esses propósitos, né? com esses propósitos, seria uma era da luz, e que para isso se estabelecer necessitaria consciências mais acessas na ordem evolutiva. Talvez por isso esteja acontecendo essa mudança, seria mais ou menos isso. E organismos melhores? Assim, ó, essa mudança, claro que ela é uma evolução benéfica para o planeta e para outras espécies inferiores que habitam no planeta, porque E para as vai consciências começar... de quem aqui está também? Não, para as consciências de quem aqui está, não, porque eles vão ser deportados para algum outro lugar que eu não sei qual é. Sim, Né? vão continuar Então, seu crescimento. Evolução em outro local. Né? Agora é uma questão... Você mencionou sobre eles tentaram fazer contato com com governos daqui. Você pode falar com qual governo que eles tentaram contato? Isso foi no final de 2015, não é? Uma das minhas funções aqui foi tentar estabelecer esse contato com o governo, e eu entrei em contato com uma conhecida que reuniu um grupo de militares no Rio de Janeiro, não é? Para tentar viabilizar esse contato. Bom, quando eu estava falando com ela sobre o resultado dessa primeira reunião com esses militares, não é? Eu estava acompanhada do próprio comandante Sari e do Eilin, que é um dos técnicos também, e o resultado foi o seguinte: foi exigido uma troca tecnológica e um valor financeiro para que pudesse ocorrer esse contato com a presidente No Brasil, né? Foi com a Dilma? Foi na época que a Dilma ainda estava. Putz, Quiseram dinheiro dos ETs. Mas, assim, acredito, mano. Tentaram subornar os ETs, cara. Isso. Mas eu quero deixar bem claro que não foi a pedido. Eu quero deixar bem claro que não foi a pedido da presidente, porque eu acho que ela nem ficou sabendo disso. Embora eu não tenha partido político nem nada, mas eu tenho certeza que a presidente nem ficou sabendo disso. Isso aí foi uma iniciativa desses militares, esse grupo que metade era militar da ativa e metade já eram aposentados. Jimmy, eu gostaria de entender melhor algumas coisas. Por exemplo, assim, esta população, você falou que ela vai trocar ou seja, lá no planeta deles tem, digamos, 1000 seres deles, certo? E aqui cada um deles tem suas almas, né? Que estão lá naquela biologia. Ok. No intuito deles de vir aqui para a Terra e colonizar a Terra pelo corpo biológico deles, apenas as consciências deles poderiam aqui habitar, ou as consciências de quem, por exemplo, aqui habita a Terra, porém já tem um avanço, digamos, espiritual maior, uma energia diferenciada, poderia permanecer ou não? O planeta é para eles e para as consciências e os espíritos que vêm naquela hoste deles. Só para eles, digamos assim. Eu fiz essa mesma pergunta para o comandante Sari. E na época, isso no início de 2016, ele me disse que iria consultar o conselho dirigente do planeta dele. Não é? Até porque a gente sabe que tem pessoas da Terra que são bastante evoluídas e não teriam nenhum problema em conviver com ele. Sim. Mas essa resposta até hoje não veio. E o que eu tenho de resposta do conselho dirigente do planeta deles é que a maioria, ou seja, são 11 dirigentes, a maioria, em torno de 7 dirigentes, é contra a manutenção de qualquer pessoa que seja própria da Terra. Eles querem a substituição total. Sim. E as pessoas aqui da Terra, então, elas iriam para outros locais experienciar. Eu faço ideia o que ia acontecer com essas pessoas, provavelmente vão nascer em outros locais, porque elas não vão ter corpos para chegar, para se aproximar, para entrar. Sim. Não é e o planeta, por ser assim tão concorrido, digamos assim, por seus recursos, para as outras raças, tudo bem, foi um acordo? Não, aí é que tá, isso é bem interessante. Os acartianos também queriam vir para cá. Sim, tem pelo menos 9 povos que querem habitar a Terra, ou em conjunto, ou sozinhos, né, ou em conjunto com os terráqueos. Mas assim, para evitar qualquer tipo de atrito, foi feito esse plano de colonização. Ou seja, é um plano que ele não gera atrito com ninguém. Ou simplesmente ele vai excluindo esses outros povos, essas outras raças. Eles podem até andar por aqui, mas eles não vão conseguir
eles não vão conseguir nascer aqui, não é? E eles também não vão conseguir uma aceitação completa, justamente porque já tem muita gente nascendo aqui do planeta Zar. Então, foi uma forma que eles acharam bastante inteligente de evitar atritos, né, e ao mesmo tempo ir retirando essas outras pessoas, impedindo a colonização de outras pessoas. Certo. E as pessoas que estão nascendo aqui do planeta Zar, elas estão ainda submetidas às condições humanas daqui. Por exemplo, a falta de memória, a diminuição das capacidades cognitivas. Na verdade, não. Na verdade, não. Não. Eles são pessoas bem diferentes. Então eles já estão vindo e já com a memoração, as capacidades e tudo mais. Sim, com recordações de outras vivências, não só em Zar, mas até anteriores a Zar. Já tem, bem diferente. Provavelmente eles não possam revelar, né, para outros. Está acontecendo muito. Não é desses 1120, são pouquíssimos aqui. É o número que tem daqui. Nós temos dos remanescentes da primeira geração de 78, né? O que está acontecendo? Assim, muitos foram já contatados, aliás, todos foram contatados a partir de 2006, não é? Diretamente, só que assim, a maioria não quis se engajar, não é? Por medo, porque teve uma criação, sei lá, diferente, porque teve outros problemas na vida até chegar na idade adulta, enfim, não é? Porque tem outras definições, a maioria não quis se engajar, mas são pessoas assim, né, que eles têm um intelecto diferente, uma capacidade cognitiva muito superior, eles têm a memória de toda a vida precedente, enfim. A maioria deles vai muito para a religião, para outras, enfim, que bloqueia esse desenvolvimento. Quando tu comentou que a maioria dos representantes do conselho que coordena essa vinda deles para cá, esse conselho lá no planeta Zar é um conselho espiritual ou um conselho físico? Tu tem essa informação, sabe? E depois a gente tem mais perguntas sobre a vida extrafísica de Zar. Olha só que interessante. Sim. Muito boa essa pergunta. Assim, são 22, são 11 titulares e 11 assessores, no caso, porque lá eles não têm um monte de funcionários públicos. É bem restrito. É uma coisa bem restrita, né? E esses 11 assessores têm lá 2 ou 3 auxiliares e pronto. Assim, eles são pessoas encarnadas, de fato, não é? Mas eles estão sempre em contato com aqueles que já foram membros do conselho, certo? Que já desencarnaram. Mas tem uma questão bem interessante, assim, eles não ficam muito tempo desencarnados. Não chegam a ficar anos, nem meses, e às vezes não chegam a ficar nem dias, não é? Porque eles já escolhem imediatamente o que eles querem fazer. Não é? Então, às vezes, o membro do conselho desencarna e reencarna de novo, ele não é mais membro do conselho, mas ele segue sendo consultado, enfim, é uma coisa bem interessante, não é? E lembrado e respeitado também. Ainda dentro dessa questão, pegando um gancho que tu falou, que às vezes eles ficam muito pouco fora da matéria. Eles dão uma grande importância, então, à vida na matéria. Por que necessitar voltar à matéria? Por que não ficar em corpo espiritual? Porque fora da matéria, não é, o que se tem são projeções, não é? Aonde tu consegue criar com muita facilidade muita coisa. Não é? Pensa um prédio, esse prédio se ergue. É pela estabilidade de vida. E o que eles acham mais estável para o crescimento intelectual e a vida na matéria, né? É porque ela tem maiores desafios, ela tem maiores dificuldades, não é? E ela tem mais limitações. E ela ajuda, essas limitações ajudam eles a estabelecerem metas de crescimento pessoal. Claro. Não é? E como são conscientes, é fácil. Exatamente, até porque assim, eles vivem... o modo como eles vivem, a tecnologia que eles têm, eles não têm muito, por exemplo, eles não têm doenças, eles morrem quando eles querem,
E Quando eles também, veem que né, o corpo não aguenta mais. aqui no planeta Terra, os seres humanos, eles, através de um incidente que houve no sistema solar, eles perderam a conexão com o mundo extrafísico, né? Eles vivem separadamente e não têm acesso consciente a, por exemplo, quando dorme, né? Quando deixa a matéria, Exato. mesmo por esses momentos. Eu acredito que lá eles não tenham este problema no planeta Zar e continue normalmente a comunicação nos dois mundos. Ao momento que eles dormem aqui, eles estão no extrafísico, eles têm acesso aos dois mundos de forma natural, né? Então, para eles sempre estão nos dois mundos. Exatamente. Assim, ó, o período de sono deles é muito curto, no máximo de 4 horas e meia, alongando Eles muito. não gostam 5 muito horas, do extrafísico mesmo. né? E eles realmente tiram para descanso, de fato, para descansar o cérebro, né? Então eles dormem de verdade, tanto no mundo extrafísico quanto no mundo físico. Mas ao longo do dia, essa mescla com o mundo extrafísico, o mundo espiritual junto com o mundo físico é normal, é constante ao tempo inteiro. Sim, sim. Eles têm acesso até mesmo quando acordados, né, pelas terceiras visões e outros perceberes. Exatamente, né? Exatamente. Só que na hora de dormir, eles dormem mesmo, porque eles precisam descansar o cérebro deles. Né? Sim. Então eles sonham a matéria. É porque cada estrela também comporta um pouco diferente, né? A gente não sabe. Você tem dados assim do planeta dele, tipo aonde o planeta fica, a posição dele celeste, assim, pra gente poder extremamente. É exatamente no lado oposto onde nós estamos na galáxia. É extremamente longe, não é alguma coisa que a Terra consiga alcançar com a tecnologia que se tem hoje. E tem que desviar o buraco negro para vir, o maior dos buracos negros. Exatamente, teria que fazer um desvio muito grande no horizonte desse buraco negro enorme que a gente tem no centro da Via Láctea. E, como eu disse, os humanos da Terra não conseguiriam atingir esse planeta com a tecnologia que se tem hoje. Mas você sabe alguma constelação que a gente possa identificar, pelo menos, para saber mais ou menos onde não fica? É nenhuma que vocês tenham visto daqui da Terra, porque não tem como ver para o outro lado da galáxia com os telescópios que se tem. Mas assim, ó, é uma estrela dupla, que são mais ou menos do mesmo tamanho, as duas estrelas, é um sistema binário, tá? Que uma fica orbitando ao redor da outra. Os dias lá tem 46 horas e meia, mais ou menos, 46 horas e 22 minutos, mais ou menos isso. Que coisa boa. Eles é um planeta, só dorme só 4 horas. Realmente eles gostam da matéria. E é bem interessante, assim, é um planeta bastante frio, ele é mais frio do que a Terra. Né? Eu gostei lá. E tem uma região montanhosa, ele é muito montanhoso, ele tem muitos acidentes geográficos. É um povo Highlander, então. Exatamente. Na verdade, você mencionou que você mediou esse contato entre o governo. Você pode me dizer qual foi a reação deles quando porque eles tiveram contato com a Operação Prato. Você sabe nos dizer qual foi a reação deles e se eles revelaram mais alguns dados para você? Bom, quando teve esse contato e no momento em que essa moça me avisou que havia sido solicitado dinheiro e mais alguma coisa em termos de tecnologia que não ficou bem claro, eu nem deixei ela terminar, né? Porque o comandante Sara estava do meu lado e toda a tripulação, são 5 naves no total, toda a tripulação das 5 naves estava assistindo tudo que ele estava vendo, a tripulação estava vendo. Imagina a cara deles, mano. Exatamente. Foi uma comoção negativa muito, muito ruim. A ponto, assim, ó, ele pediu que encerrasse a comunicação naquele momento. E... É um vexame intergaláctico. Foi. De proporções e aí ele pegou e foi embora, direto para a nave dele, que é a nave principal do comando, para tentar acalmar os ânimos com a tripulação. Porque tu imagina, atravessar a galáxia. Quase 100 pessoas, longe de casa por no mínimo 3 anos e meio, né? Em alto estresse.
né? E mais essa situação toda aí de... Eles são seres bons. Imoral. São seres bons, porque se eles tivessem uma arminha de raios catódicos... né? Estávamos todos catotizados. Mas eles não tinham raios catódicos lá, né? Raios catódicos é uma televisão, minha gente. Uma televisão de tubo. É um canhão de raios catódicos. Eu sei. E ainda dentro disso que o Pava comentou, eu vou colocar algo aqui, vamos ver se tu concorda, Jamie. E como o Pava falou, eles são justamente seres bondosos, porque a mudança, há um altruísmo, sendo que eles têm bastante tecnologia, eles poderiam fazer uma mudança brusca, sem se preocupar conosco, né? Mas isso está sendo feito de uma forma, como tu comentou, sem gerar conflitos. É uma forma harmoniosa para todo mundo. Então, não é nada negativo, não é nada ruim nem para nós, nem para eles, justamente o contrário. É algo positivo para o crescimento deles e também vai ser positivo para o nosso crescimento, não aqui, em um outro lugar que nos comporte com uma maior afinidade energética. Então, até porque ninguém é aqui da Terra, né? Todos estão aqui de passagem. Sim. Agora, porque a partir do momento que eles dizem, não, tudo bem, nós vamos colonizar, o que o pessoal da Terra poderia fazer com o planeta? Que tipo de planeta eles iriam deixar para os colonizadores? Provavelmente iriam usar alguma tática de terra arrasada. Então, essa outra técnica, essa outra tática... tática de terra arrasada. De não entrar em conflito, também tem a ver com a preservação do local para as futuras gerações que vão nascer aqui. Isso condiz também com todas as informações da transição que a gente tem também. Claro. Pois bem, eu fico algumas indagações aqui, mas que eu vou procurar direto a minha fonte, vamos ver. O que eu acredito realmente, né, é que toda esta vinda, essa modificação da população toda, obviamente, ela é sabido por todos aqueles que fazem parte deste projeto, né, que tanto que trouxeram os humanos para cá, tanto que levam os humanos para lá, né, que estão aqui na Terra, porque tem os propósitos de certas almas que vieram aqui habitar, estão realizando este propósito, depois o propósito deles vai para outro local, porque tem outras coisas para evoluir lá, né? Aqui na Terra, então, vem outra humanidade, né? Dizemos assim, porque realmente é, e fazendo a utilização deste campo que temos aqui do planeta Terra. Mas eu acredito que isso tudo é bem sabido, está tudo dentro dos planos cósmicos, né? Sim. Eu vou fazer uma pergunta curiosa assim, para você. Antes de você ter esse contato com esse espírito, você se interessava por esses assuntos, assim, antes de você fazer seus livros, bem antes, que você revelou pra gente, bem antes, assim, desse primeiro contato que você teve com esse espírito, que você teve conhecimento dessa história. Bem antes, você teve algum contato com alguma coisa assim parecida? Tive. Foi uma situação muito incomum. Em 2006, eu morava num condomínio que era super tranquilo, então as minhas tardes ali em casa eram bem tranquilas. E eu comecei a receber mensagens de uma pessoa chamada Eileen, que é que depois eu vim a saber que é um dos comandantes da operação. Mensagens telepáticas ou mensagens... Eram mensagens tipo e-mail? Eram mensagens telepáticas, não é? E eu repassava aquilo para o papel. E eu pensei que aquilo era um fenômeno espiritual, porque eu fui criada numa cultura que leva tudo para o lado religioso. E acho que nós todos fomos, né? E eu conversei com meu tio, que ele tinha sido presidente do Centro Espírita e tal, e ele me levou no Centro Espírita, eu mostrei para ele tudo mais, ele disse que era uma mensagem espiritual, enfim, e ficou assim. E foi em 2006 que eu comecei a receber essas comunicações, mas eram comunicações extremamente cientificistas. Elas me levaram não para o lado espiritual, mas para o lado cientificista, né? Para vocês terem uma ideia, uma situação inusitada que aconteceu foi o seguinte: eu fazia nessa época engenharia civil na FURG, e eu estava sentada na biblioteca. Engenharia civil não tem a cadeira de mecânica quântica, não tem essa cadeira, é lá no final do curso de física.
E eu simplesmente me levantei de onde eu estava, fui lá e peguei um livro de mecânica quântica, eu agora tenho esse livro em casa, e estudei, e hoje cheguei a dar aula de mecânica quântica para o pessoal da física, depois aula particular. É uma coisa assim, foi esse tipo de... Isso aí foi acontecendo na minha vida, mas foi meio que empurrado, foi meio que instruído, não é? E depois eu vim a saber que foi por esses seres. Né? Depois, em 2013... É bom a gente falar aqui também, né, que, por exemplo, a gente tem a ideia de bom e mal, de ruim, né, e coisa, mas essa ideia não existe fora, digamos assim, da mentalidade das pessoas, né? As coisas, elas são. Sim. E eu acredito que tudo é aprendizado. Então, eu acredito que essa também seja a visão do povo de Zir. Exato. É isso, o povo é de bem Zar. alongado. É que eu me confundi com o Zir, que é outro sabe... Você teve algum contato com a escrita deles? Tive. Eu mostrei para vocês pode ontem, eu vou mostrar gente? de novo. Eu estou organizando o que eu sei da escrita deles, porque vai estar no livro 2, mas eu posso mostrar para vocês. Furo no canal do Pava. Olha que legal. Doido. Ó, são 15, ao total o alfabeto possui 15 letras. Você tem o alfabeto inteiro? O alfabeto inteiro, números inteiros e a gramática inteira. Uau! Que eu aprendi, a pronúncia também, os detalhes. É bem interessante. A gente já pode fazer uma aula particular contigo, já? Zaranês. Zaranês. E é bem interessante. E eu vou mostrar de novo para vocês. Uau! Que muito legal mesmo. É uma escrita feita para ser simples e rápida, até porque é uma mistura na comunicação deles de linguagem falada com linguagem escrita e com imagens mentais. Então, eu garanto que eles não têm a palavra você, que é muito chato de escrever. A palavra você é muito chata de escrever. Não é verdade? Sempre tem que ficar corrigindo os corretores. Eu detesto escrever você também. É muito chato. Pra mim tinha que abreviar pra VC. Pronto! VC. Simplificar, né? Sim. A lei do mínimo esforço. Jamie, eu acredito que com certeza surgirão aqui nos comentários desse vídeo muitas questões e perguntas. Então eu queria perguntar se podemos até fazer um novo vídeo, um outro dia, para falar mais sobre esse assunto, que eu tenho certeza que é muito interessante e desperta muita curiosidade, né? Com certeza o pessoal, os teus fãs aí do teu canal vão te mandar muitas questões, muitas perguntas, muitas indagações e muitas afirmações também. Porque é uma questão que precisa ser muito bem encaixada dentro do conhecimento que temos, né? Mesmo porque é uma intenção deles divulgarem isso, né? Por eles terem autorizado você falar. Interessante que eles também querem, né? E autorizaram divulgar e querem que seja divulgado, né? Eles próprios querem. Para intensificar esse processo de mudança, quem sabe? Isso, porque assim, o que aconteceu, eles não querem que se repita o que aconteceu com a geração de 78, que foram criados, que os híbridos, se bem que essa não é a palavra certa são os modificados, foram criados de forma que não eram entendidos, aí chamavam alguns de crianças... Índigo, cristal, essas coisas todas que não tinha nada a ver com eles. Pois é, tu falou que eles viriam com a cognição diferenciada, né, claro, e com a rememoração, mas então ainda assim eles enfrentaram toda a dificuldade de enfrentar a nossa sociedade, pensando que aquilo é uma loucura, que aquilo, né, enfim. Claro, e a intenção deles de me permitir... Eles saberiam que eles iam passar por isso. Sabiam, sim. E a intenção deles de me permitir... colocar isso a público é justamente isso, de já ir ajudando a modificar um pouquinho o pensamento das pessoas da Terra, não é para facilitar a vida dos modificados. Perfeito. Com certeza. Eu até gostaria de falar aqui uma coisa que eu, pelo menos, acredito ser muito importante, porque a gente sabe que no universo tudo caminha para a evolução. A evolução nem seria a palavra certa, seria talvez a ascensão, o crescimento, né? E o crescimento está muito relacionado a nós percebermos que temos a nossa psique, né, as nossas emoções, nossa parte mais instintiva, e não ser comandado por isso. Exato.
Mas atualmente a população da Terra é, em sua maioria, comandada pelos seus instintos. Então isso provavelmente gera algum medo, porque a parte biológica, ela quer se manter, ela quer se sustentar, quer progredir e ter a sua sobrevivência. Então isso poderá gerar algum medo nas pessoas que vão ouvir, mas talvez porque estejam muito conectados com a psique inferior. Se nós estamos num estado de consciência mais elevado, a gente vai perceber que tudo isso é para um grande crescimento de todos e não há por que ficarmos rígidos e não dar o braço a torcer, porque é como o Paulo falou, ninguém é daqui, né? Todo mundo vai embora e vamos e todos somos um caminhando. No final. Todos somos exatamente, emanação dessa mesma grande consciência. Exatamente. Exatamente. Como eles dizem Tem lá... uma frase que o professor Laércio fala que não é... Como é que é? A questão de diferença é a percepção da consciência. É verdade. Como eles dizem lá em Zars, Oxanzar, ou seja, são todos semelhantes a Zars. Essa é uma consciência que pode ser... Já temos a primeira frase deles. Tem várias. Tem muitas coisas. Depois no livro 2 lá eu vou colocar bastante. Que maravilha. Tem bastante livro 1 coisa é o Amazônia. Quem quiser também, eu vou deixar aqui na descrição o link. E pessoal, acredito que vocês também ficaram com vontade de continuar a conversa com a Jamie, então eu vou pedir para ela que em novas oportunidades e também a fim de responder os comentários que vocês deixarem, as perguntas, né, para que a gente vá conhecendo melhor todo este assunto, certo? Eu agradeço muito a presença de todos, do Chris, o Chris faz música com sons das estrelas, com sons do espaço, do universo, né, Chris? Também as músicas são muito legais. Isso aí. Eu agradeço a tua presença também. Mais uma coisinha aqui para a galera de Zars. Não vai ser uma pergunta, mas vou dar um espaço aqui para Jamie, que na próxima semana tu vai fazer o lançamento do seu livro. Não quer deixar aí o convite pro pessoal que mora próximo, que vai ter, se quiser divulgar isso aí. Isso, eu vou deixar um convite para esse final de semana. Eu vou estar no AnimaSoul, aqui no Rio Grande, no Shopping Figueiras, nos 2 dias, nos dias 16 e 17, durante a tarde. E no dia 17, às 15 horas, eu vou dar uma entrevista no Mini Palco também. Quem quiser, tiver a oportunidade de passar por lá, eu vou estar lá. E eu deixo com o Pava na semana que vem as datas dos lançamentos que eu vou fazer em 2 locais aqui no Rio Grande. E aí eu deixo com ele essas datas já e o convite para todos também. Quem sabe a gente vai lá ele no lançamento. Uma boa. Eu vou estar em Pelotas, aí pertinho. Olha só. Pois que legal. Porque eu fico um pouco mais ao norte, não dá pra eu descer. Um pouco mais ao norte. Isso. A Jay mora aqui no Rio Grande do Sul também, em Rio Grande. Bom, pessoal, agradeço muito a participação de todos vocês. Figueiras. Agradeço muito a participação de todos vocês, tá bom? Pelas todas as nossas conversas que tivemos aqui hoje. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!